Bem-vindas a todas e a todas ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Recebam esse carinho fraterno de todos os colaboradores espirituais desta casa. Sejam envolvidos com essa energia de carinho, de amor e de gratidão a todos que fazem parte do NEC. Bem-vindos, hoje teremos o estudo do Novo Testamento, faremos uma pequena revisão e continuaremos onde houver necessidade, pararemos, no caso, onde houver necessidade. Porque aqui nós não temos pressa, o objetivo é interiorizarmos o estudo e estarmos interagindo uns com os outros. Bem-vindos a todas, bem-vindos a todos. Bom dia, boa noite, boa tarde, mundo. Bom, eu estava aqui conversando com a Celeste, que hoje vamos fazer uma pequena revisão. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que aí fica complicado, né? Temos aqui, peraí, deixa eu tirar aqui, porque eu não sei se vocês... Aqui, pronto. Vamos fazer uma pequena revisão sobre Celeste, você está... Tá. No 17, no João 17, 24, 26. 17 ou 14? 14. É porque já estou lá no 17. Então, aqui, eu não sei se vocês se lembram, no versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, vimos essas minhas palavras, mas do Pai que me enviou. Vimos que minha palavra, o que ele estava se referindo? Jesus chama para si a responsabilidade de responder pelas tarefas que lhes foram conferidas, apontando-nos que neste orbe não podemos identificar outro espírito que tenha maiores responsabilidades que ele. Então, ele utilizou justamente o pronome possessivo para se colocar como uma autoridade moral perante a nós naquela época. Então, ele aqui está mostrando, no caso, para que veio, e qual o seu objetivo. Essas palavras, ele está se identificando como aquele que realmente veio trazer, como nós vimos, a boa nova. E as suas palavras, que seriam, no caso, a boa nova, está aí. Hoje estamos estudando, graças a essa maravilha que é a internet, adentrando aos lares, e vemos a palavra chegar aos lares. Hoje, dia 4/10/2021. Vejam só como que maravilha. Então, aqui nós vemos minha palavra. Ele traz para si a responsabilidade daquele que trouxe a boa nova. Mas, do meu Pai que me enviou, o que ele quis dizer? Minhas palavras. Ele está se referindo à palavra que ouviste, não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Quem se lembra disso? Alguém se lembra? Vou colocar aqui a câmera. Sobre o que nós falamos? Hein, Marinete? Obrigada, viu, Marinete? Você está aí, deixa na câmera, faz bem, viu? Alguém se lembra sobre, mas do Pai que me enviou? Não? Não? Ele se identificou como, no caso, como responsável que trouxe a boa nova. Ele disse: as palavras não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Nós estamos vendo que ele é um instrumento de Deus. Não é isso? Então, se ele é um instrumento, é aquele que veio por vontade divina, ele está representando quem, gente?
Deus. Então, aqui quando ele vai e fala, mas do Pai que me enviou, nós vimos, o Pai é único, peraí, isso, aqui. O Pai é único, o que não se aplica a nós espíritos, entre os quais Jesus. Sendo único, mas Pai, Deus nos conhece profundamente. Jesus se coloca na posição de filho e também na de quem se afiniza com o Pai. Lembra da afinidade espiritual que nós conversamos? A sintonia? Sintonia. Exatamente. Então, ele foi enviado por quem? Pelo nosso Pai, tem esta sintonia, ele veio por vontade, por misericórdia do nosso Pai, está representando quem? Deus. Não poderia ser outro. Um espírito superior, puro, para que, com o seu exemplo, viesse nos trazer esta maravilha que é a sua boa nova. Algum comentário? Isso é uma revisão. Não sei se vocês se lembram, fazem 15 dias, não é isso? Podemos então passar. Tenho dito isso, estando convosco. Ele, desde o início, ele estava explicando que ele foi enviado de quem? De Deus. Não é isso? Que ele era quem a vontade foi a vontade divina. Ele é apenas o instrumento que está o que colocando em ação a vontade do Pai. Bueno, então, isso que ele quer dizer no versículo 25 de João 14. Esse do Consolador, nós vimos, e eu fui buscar também outros materiais, eu fui pesquisar, busquei algumas coisas que eu gostaria também, já que que isso é uma revisão, gostaria que vocês comentassem sobre isso. E também eu vou ler, que eu achei muito interessante, espero que no 173, que eu estou utilizando também, como eu estou relendo, já há um tempo que eu estou relendo Paulo e não saio disso. Nossa, mano. Então, ele tem dizendo aqui, deixa eu ver, capítulo 78. Aqui. Deixa. Antes, nós conversamos sobre Emmanuel, que descrevia Jesus, lembra? Lembram que Emmanuel fazia, que mandava para o imperador daquela época e descrevia Jesus. Aí nós lemos uma carta com a descrição de Jesus, fisicamente falando. Sim. Não foi? Olha o que eu encontrei aqui no Paulo, na página, no capítulo 10. Que o capítulo 10 de Paulo é no caminho de Damasco. Quando ele está adentrando justamente a Damasco, vocês sabem que eles está no caso, indo em busca de Ananias, com aquela raiva, aquele ódio. E assim que ele adentra Damasco, ele cai, exatamente, vamos dizer, aquela tempestade de areia, e de repente ele começa a ver uma luz. E essa luz vem até ele e se materializa. Olha só que coisa linda também como ele descreve. Aqui.
Então, vê a seguir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu a seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terra, onde pairava uma divina beleza. A diferença aqui, que ele, quando se apresenta para Paulo, ele realmente está demonstrando quem é. Essa luminosidade, o seu grau de evolução através desta luz. E a diferença que nós vemos aqui, é justamente que ele se mostra para Paulo como ele é espiritualmente. Já peraí, deixa eu tirar isso aqui. Já em Mateus, não, já em há 2000 anos, quem relata é quem? É Emmanuel. Então, ele tem aqueles olhos, claro que Jesus se apresentou para ele como uma pessoa normal, entre aspas, né? Normal. E aqui não, ele realmente demonstra quem é. Então, aqui, esse pequeno... E tem outras coisas que vai demonstrando essa conversa com Jesus. E fala da atitude de Paulo, que ainda nos falta, que apesar dessa paixão que Paulo tinha, e que ia atrás dos cristãos, ele, quando viu Jesus, que Jesus conversou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele, quando notou quem realmente era, ele humildemente deixou tudo e foi buscar o que? A si próprio, a conhecer Jesus, e se dedicou de corpo e alma. Aqui, na continuação, no 26, estamos para que relembremos. João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vimos que esse Consolador é o Espiritismo. Então, eu fui buscar também na Gênese, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, item 27. Quem quer ler, por favor? Eu posso ler. Por favor, Celeste. Coloca a tua câmera, por favor, Celeste. Eu gostaria de ver você. Gostaria de te ver. Diz que não vê, que não nos costuma ver. Não, não, faz muito bem para quem está como facilitadora. Às vezes a Zélia diz que não nos vê quando está a partilhar a tela. Eu estou agora te vendo. Pronto, vamos lá. A Gênesis, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, item 27. Porque chama eu Consolador ao novo Messias. Este nome, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, eu previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Então, aqui vimos que ele diz, enviarei o Consolador. E nós sabemos que isso também está de outra forma na vinda de Jesus, no Velho Testamento.
e dessa mudança que seria essa época, quando ele, entre aspas, o Messias aparecesse. Isso se encontra em vários episódios do Velho Testamento. Então, ele, sabendo que nós não estávamos preparados para entendermos a sua boa nova, ele diz: enviarei o Consolador. Então, no momento preciso, particularmente em 1857, 1800, bom, vamos dizer 1800 e pouco, 1854, mais ou menos assim, começaram a aparecerem o que os fenômenos de efeitos físicos no mundo, em várias partes do mundo. Eis o Consolador, eis o mundo espiritual cumprindo o que Jesus havia previsto. Não vos deixarei órfão, e aí está o Consolador. No EAD, livro 3, módulo 1, roteiro 1, o Consolador. Selma, por favor, poderia ler, se for possível? Eu sim. Você está escutando? Estou. Tá, a minha voz está voltando. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Tá. O Consolador. As palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade. Não existirão mais simbolismos, nem rituais, nem interpretações pessoais, apenas o ensinamento puro da mensagem cristã. Aí, aqui no EAD, já mostra que o Consolador veio para quê? Para nos mostrarmos e fixar aquilo que havíamos comentado sobre o caminho. Então, dependerá de nós como iremos nos comportar perante essa boa nova e perante esse Consolador. Então, nós vimos que o Consolador é o Espiritismo. E qual a diferença deste Consolador? Ele vem cumprir o que Jesus havia dito, que não nos deixariam órfãos através da sua boa nova. E realmente, ele não nos deixa como nunca nos deixou órfãos. Veremos esse versículo 27, eu peço permissão a vocês para nos determos mais nesse versículo. Ele é muito, muito rico. E temos material suficiente para conversarmos sobre esse versículo, analisarmos, e gostaria que houvesse mais participação sobre isso. E, ao mesmo tempo, como nós estamos aqui conversando, que é este o objetivo, de juntas estarmos a aprender, a tentar compreender essa boa nova que veio há mais de 2000 anos e agora, graças até ao miudinho, estamos gradativamente entendendo o que Jesus queria nos dizer com as suas palavras. E é chegado o tempo para nós. No caso, eu fui buscar sobre Espírito Santo, sabe? Muitas vezes, quando nós fazemos o estudo, fica alguma coisa no ar. E eu retorno, vou buscar, como vou também buscar, vou ler para vocês, que não deu tempo de colocar neste material. Mas para que possamos refletir sobre esse tema que foi tão complicado. Mas isso vamos parar, vamos ler essa parte aqui do Espírito Santo, e depois eu vou retornar para um outro tema que, para mim, eu encontrei aqui no EAD, para que nós possamos também retornar a essa reflexão que nos trouxe tantos constrangimentos em relação às traduções. Eu acho que vocês sabem do que eu estou me referindo. Bom, o EAD sobre o Espírito, eu fui buscar justamente no Paulo Estevão,
Existe uma... Eu também li isso. É. Eu também estou a ler Paulo Estevão e também Que li bom! isso. Viu? A religião dos espíritos. Você vê que, no caso, o Espírito Santo é o quê? É uma legião de espíritos. Pode ler, então. Nota do autor espiritual. Ninguém deverá... Isso, gente, isso está em Paulo Estevão. Paulo Estevão. Essa edição aqui é a 45. Eu que fui buscar aqui, assim, né? Isso é apenas uma nota de rodapé. Certo? Então, ele tem aqui essa nota que é no 24º, ele explica o que vem a ser o Espírito Santo nisso que a Celeste está falando. Vai, Celeste. Ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificadores na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Os espíritos santificados. Então, vamos retornar àquilo que já havíamos comentado e comentamos. Jesus, como todos nós, não fazemos as coisas sozinhos, é óbvio que não. Então, esse Espírito Santo, o que ele está se referindo aqui, é essa legião de espíritos que o auxiliou desde a humanidade e o auxilia até hoje. Certo? Bom, continuando, quando terminar aqui, aí vamos entrar no que eu estou querendo retornar. Todas as coisas, e vos fará lembrar, quer dizer que ele falou, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todas as coisas. Que todas as coisas são essas, Marinete? Todas as coisas. As leis morais, não? Bom, não. A boa nova, o evangelho. Não. Nós já comentamos sobre isso. Isso é só uma revisão, certo? Nós já conversamos sobre o versículo 26º. Isso é só uma revisão, tá? Então, você poderia ler, por favor? Espera aí. Esse não emerge, gente. Emerge número 2, página 27, todas as coisas. Vai, Maria Ginete, por favor. Todas as coisas. O que são todas as coisas? São essas coisas que foram ditas em Mateus 11, 25. Ocultas aos sábios, entendidos e revelados aos pequeninos. Jesus se referia às questões do espírito. Porém, quando Jesus disse todas, ele nos leva a refletir sobre a extensão do seu conhecimento acerca do Criador de sua criação. A sabedoria do Mestre domina o conhecimento sobre todas as leis divinas, incluindo as relacionadas à criação da terra. Jesus conhece profundamente todos os princípios que regem o orbe, pois foi ele quem dirigiu a construção do planeta. Manuel 13. Tem, pois, conhecimento sobre o funcionamento e a manipulação da matéria e dos fluidos cósmicos universal. Esse Emmanuel 13 é o caminho, a caminho da luz. Sobre toda essa parte da criação do mundo, dos espíritos, dos missionários, nos encontramos no caminho da luz. Bom, então, Selma, o que ele quis dizer com todas as coisas? Só um pouquinho. O meu fone está muito ruim. Não, está ótimo. Tá bom? O teu fone está bom, eu não te vejo. Mas tá. O teu fone está bom. Então tá. É assim, eu entendo que são todas as coisas que foram ensinadas e que, da forma que foi ensinada, as pessoas não entenderam perfeitamente, né? As questões morais,
os exemplos, né, das bem-aventuranças e tudo mais. Então, o Consolador agora vem nos trazer como isso realmente funciona. Através de que o Consolador, de quem o Consolador vem trazer todas as coisas? Então, Para quê? através de todo o ensinamento de Kardec, e eu vou tirar, só um pouquinho, eu vou tirar meu fone, vamos ver como funciona, por favor, porque senão está muito ruim. Então, Não, para nós está tudo muito bom aqui. Te escuto, nós escutamos perfeitamente. Tá, então eu vou tirar o meu e vou ver como que fica. Aproveita e coloca a câmera, por favor, porque ficar vendo tudo preto é cruel, viu, Selma? Mas tá tudo bem. Mas não tá, é porque não tá, eu não sei o que está acontecendo com esse computador, eu estou com o computador errado, na verdade. Só um pouquinho. Tá certo, tudo bem. Peraí. Ó, ele não vai, ó. Uhum. Ele não permite a câmera, só um pouquinho. Tá. Peraí. Agora. Aí, entrou. Só abaixa um pouquinho. Abaixa, eu não consigo me ver. Isso, ótimo. Estou vendo, nós estamos te vendo. Tá ótimo. Então, através de Kardec, ele nos mostra, né, como a ação e reação, né, aquilo que você faz é aquilo que você colhe. Bom, eu entendo dessa forma. Uhum. E foram através de quê? De quem? De Kardec, do Espiritismo. Mas do Espiritismo, mas quem que trouxe o Espiritismo? O Kardec. Uai, Consolador. Os espíritos. Né? Claro. Porque assim, estamos estudando e tem muitas pessoas que não fazem, que não são espíritas, não é isso? Então, esse Consolador, o Espiritismo, ele não foi trazido por Kardec. Isso apareceu, como nós estamos conversando aqui, no século XIX, em todas as partes do mundo. E teve esse movimento de fenômenos mediúnicos. O Kardec acreditava nisso? Quem se lembra do comportamento de Kardec inicialmente? Não, ele era incrédulo, né? Ele não aceitava de jeito nenhum. Não é? Ele não entendia, não é? Então, até quando o amigo dele, que é de muitos anos, falou, olha, as mesas agora estão falando. Aí ele falou assim, peraí, se as mesas estão falando, tem agora uma inteligência por trás disso aí. Uhum. Então, foi aí que ele aceitou já o convite do Baudin para ir nessas reuniões, que naquela época nada mais eram do que como se chama? Entretenimento. Uhum. Lá não tinha televisão na época, então a gente estava lá com o espírito. Não, mas também era entretenimento porque havia desconhecimento. Exatamente, mas era a época, tanto que depois que... Gente, era o plano espiritual utilizava esses espíritos. Por quê? Porque chegou o tempo e eles que tinham que estar fazendo esses fenômenos materiais, como nós sabemos. Quando Kardec foi a essa reunião, ele começou, ele como esse sábio, esse espírito impressionante que nós somos muito gratos, que ontem justamente foi o aniversário dele, no dia 3 de outubro, quem está assistindo ou quem verá o encontro dos amigos do Chico, deixou bem claro isso, e é por isso que estamos também transmitindo no canal do NEC, para quem estiver interessado, ou interessado. Então, quando ele começou aí, ele mudou. Gradativamente foi mudando. Ele se colocou numa posição de quê? De professor. De estar de professor e, ao mesmo tempo, entre aspas, né? Desse espírito científico que ele tinha. Aí sim, se mudou completamente, aquilo que era fashion se tornou algo mais educativo. De entretenimento passou para quê? Para uma educação. E também, aos poucos, foram adentrando espíritos, ou seja, em pessoas mais sérias. Não é isso? Gente, eu
nós temos aqui nesse Consolador, tem uma mensagem belíssima, belíssima, de Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, no capítulo 20º, O Consolador. Observem que beleza de mensagem. Então, eu vou ler, e eu gostaria que no caso, é como uma história, ela retorna à época, no caso de Jesus, para trazer o que significa o Consolador. Tá? Olha que beleza, gente. Aquele mês de Adar, vocês vão ver no final, que é o mês de março, começara mais quente do que nos anos anteriores, precipitando o louro da aveia em pronúncio de amadurecimento no campo. Os céus de um azul profundo denotavam o rigor da quadra festival na Judéia. Nas áridas encostas das terras crestadas, balsâmicas, teimosas, se abrem flor, e algumas raras vegetações de cor ocre e moitas de íris, violetas, cobrem os cortes de cerros, dando-lhes específica pintura. Olha que beleza! Ela está indo no quê? Na época, para demonstrar como estava, inclusive março, gente. Depois vocês vão ver na nota deste capítulo. Olha como estava quente em março. Olha, quente, hein? Aquele sólido árido e sáfaro, arenoso, numa faixa e calcário noutra região, recebera desde há 1000 anos a capital de Israel, fundada por Davi, estabelecendo desde então as diretrizes seguras para o povo sofrido de contínuas escravidões. Aqui vemos, mais uma vez, o quanto foram escravizados os judeus, né? Olha que beleza como ela coloca esse cenário na época. Ele percorria com os seus aqueles terrenos, sofrendo os preconceitos das gentes de espírito rígido, nas observâncias do culto externo, da fé e da lei, sem qualquer integração, porém, no espírito dos ensinos dos profetas e de Moisés. Bom, aqui é interessante. Ele veio numa época onde existia preconceito. Ele, que era carpinteiro, já começou daí. Nazareno. Da onde ele veio? Era da onde, gente? Da onde vinha Jesus? Da maioria das coisas. E com quem ele estava? Estava com pescadores, com pessoas singelas, humildes. Enquanto naquela época, como nós estamos vendo, existia um culto imenso na fé e que não tinha nada a ver com a própria lei. Naquele ano de 29, observem o ano, significava-lhe as dores superlativas da comunhão com os maus, conquanto, sem lhes participar das mazelas, caminhar, comer, conviver, e entre eles, e, no entanto, está acima deles, sem os ferir, sem os humilhar. Observem que muitas vezes, até no que nós consideramos como caridade, mostramos muitas vezes, queremos demonstrar nossa superioridade, entre aspas, através de doações perante os outros. Cristo, Jesus Cristo. Olha, a Petra entrou agora. Bem-vinda, Petra. Bem-vinda, minha linda. Olá, boa tarde a todos. Bem-vinda. Boa tarde. Nós estamos fazendo uma revisão, mas já estamos já no 26º.
E para que você tenha uma noção, nós estamos nos referindo ao livro Luz do Mundo, capítulo 20, O Consolador, de Valdo Franco, Amélia Rodrigues, que nós estamos, como nós estamos fazendo essa revisão e falando sobre o Consolador, falamos sobre todas as coisas, estamos lendo esse texto maravilhoso, certo? Maravilhoso, lindo. Então, eu vou ler para pelo menos esse parágrafo para que a Petra entenda. E ele percorria com aqueles terrenos, sofrendo os preconceitos das gentes de espírito rígido, nas observâncias do culto externo da fé e da lei, sem qualquer integração, porém, no espírito dos ensinos dos profetas e de Moisés. Nada tinha que ver, como não tem até hoje, esse culto. Isso que queremos muitas vezes entre nós demonstrar. Ele, este ser amoroso, caminhava com os mais humildes, aqueles que eram como se menosprezados pela sociedade na época, de uma forma simples e como eles, mas ele não era eles. Ele tinha essa autoridade moral no meio de todos daqueles irmãos. Naquele ano de 29, significava-lhes as dores superlativas da comunhão com os maus, conquanto, sem lhes participar das mazelas, caminhar, comer, conviver com entre eles, e, no entanto, está acima deles, sem os ferir, sem os humilhar. Vê? Isso é amor. Um ser superior entre nós não mostrava quem era, ao contrário, veio estar com aqueles que eram mais discriminados na época. Que ano é esse, gente? 29. Jesus tinha quantos anos? 29 também. Vamos ver com 33. Aqui está, 29 anos, né? Na Galiléia gentil, de alma simples e gentes humildes, afáveis e quase sonhadoras, ele defrontara dificuldades, todavia, amara e fruíra as venturas de receber o amor de ternura e de genuidade do povo. Olha que coisa maravilhosa. Então, aquela gente simples o amava. E ele havia dito que justamente viria para os mais enfermos, para os mais necessitados. E os mais necessitados da época eram aqueles que eram mais menosprezados. Como todos os grandes missionários, aonde eles se encontram, gente? Quando nós vemos esses grandes missionários, geralmente estão entre os mais necessitados. Porque também os mais necessitados são os mais humildes. E recebem a palavra de Deus, de Jesus, de uma outra forma. Toca-lhes mais no coração. É impressionante isso, né, Celeste? Que apesar de termos, entre aspas, a doutrina amorosa, o quanto ainda estamos distantes, né? De tudo isso. Assim, quanto mais temos materialmente, mais nos distanciamos de Deus. E se tivermos mais dificuldades materiais, se calhar aproximamos-nos mais, demos mais valor ao sentimento, acho eu. É porque, e também aqueles que, entre aspas, têm o mínimo para viver, aliás, para sobreviver, e já estão acostumados com isso, e está em busca de quê? De um conforto. E, como você disse, preparado, né? Para isso, porque nasceram assim. Muitas vezes também se perde. Então, aí é colocada em prova a humildade. Mas não é o caso. No coração dos simples, o licor da generosidade é abundante, e nas suas almas há melodias que entoam cantos de fraternidade pura. Socorrem-se na dificuldade, compreendem-se na aflição. Falam o mesmo idioma do sofrimento que os nivela, iguala, irmana.
Que maravilha! As aspirações deles raramente vão além do desejo do pão, a segurança da quadra de terra, onde ergueu o lar e donde retira um grão, a saúde e depois o amparo dos céus, após a jornada concluída na terra. Vejam, então, não estamos muito distantes, não, né? Não estamos muito distantes, não. Observem, o desejo do pão, a segurança da terra, onde ergueu o lar, onde retira o grão, a saúde, e depois o amparo dos céus. Por quê? Após a jornada concluída na terra, nos detemos para as coisas ainda. Claro, nós necessitamos, estamos encarnados, alimentarmos o nosso corpo. Mas quantas são as vezes entre nós que quanto mais queremos, quanto mais temos, mais queremos. É interessante esse provérbio, né? Que nos vemos. Imagine se tirássemos o que nós temos hoje no nosso... Bom, vamos dizer aqui para as pessoas que estão aqui na Suíça, como Selma, ou Celeste, que está em Portugal, Marinette. Imagine se perdêssemos tudo isso, entre aspas, que adquirimos. Nós já perdemos. Nós que viemos de Angola, durante a guerra, nós perdemos tudo. Viemos só com a roupa, não digo só do corpo, mas uma mala com roupa. Eu, por acaso, tive sorte que até trouxe o meu enxoval. Mas Deus nunca nos desampara. Deus está conosco sempre. E nós conseguimos reconstruir a nossa casa, reconstruir-nos outra vez. Não tínhamos casa, não tínhamos emprego e hoje, graças a Deus, temos casa, temos emprego, temos os filhos criados. Portanto, perdemos e não perdemos, porque Deus Celeste, quando você veio da África. Eu vim da África. Você tinha quantos anos? Tinha 24. Eu tenho certo. mais de Portugal do que tenho de Angola. Pronto, é claro. Tinha 24 anos. E você veio com a tua família, teus pais? Graças a Deus, viemos todos juntos. Quer dizer, a família, né? Sim, a família. A tua família. Então, vocês perderam, deixaram lá por causa da guerra. Sim. Deixaram tudo que adquiriram. Sim. Então, observe, no caso, como nós estamos aqui conversando, como foi perdido e existia uma esperança para a família, não só a tua, como muitos que vemos aqui, principalmente na Suíça, havia também essa vontade de ir em busca de realizar os seus sonhos. Não é isso? Essa motivação. Nessa altura, nós estamos sempre com a esperança que seja melhor, não é? Então. Eu hoje penso assim, todas as calamidades, agora com este vulcão de La Palma, que graças a Deus só tem havido perdas materiais. Graças a Deus não houve perdas humanas. E eu peço e digo, meu Deus, ainda bem que só há perdas materiais, porque podes dar saúde às pessoas, saúde, coragem, força, para elas voltarem a se erguer, a constituir a terem novamente o que perderam. Porque também, se formos a ver, tudo aquilo que nós adquirimos na Terra não é nosso. É um empréstimo, né? E tão depressa podemos ter como não ter. E quando Deus nos retira, por vezes também é por algum motivo, e isso também nos faz crescer, né? E como você está dizendo, essa reflexão que quando nós perdemos tudo, e essa vontade de ir em busca de uma qualidade de vida melhor. Mas muitas são as vezes que nós nos detemos em adquirir o material, só o material. Mas nos esquecemos do lado espiritual.
no que ele estava se referindo aqui, essas pessoas estavam preocupadas em ter de como se alimentar, porque a situação era muito precária. Se para você estar falando que veio da África, naquela situação difícil, imagine naquela época. Era mais difícil, né? Imagine. Então, sem os altos tirocínios e as armadilhas da astúcia intelectiva, quer dizer, intelectuais, que eles não eram intelectuais, amam prontamente e prontamente dão-se, ou seja, não tinha essa parte intelectual que às vezes nos detemos tanto com orgulho pelo que temos em termos intelectuais, de profissão, de títulos, de etc, etc, etc. Eram pessoas simples, que eram menosprezadas, mas que estavam preparadas para entender a doutrina cristã. Na Galileia, ele compusera as parábolas simples e expressivas, cantara o sermão do monte, realizara a pesca abundante. A Judéia, porém, era diferente. Atormentada pelas triscas da política religiosa e governamental, fazia-se covil de lobos e ninho de águias. Você vê, né, que geralmente, quando está se referindo aos locais mais simples, ao interior, vê-se a diferença. E quando se vai para uma cidade maior, onde as pessoas ainda têm a oportunidade também da educação, da formação, muda-se completamente. E vamos nos tornar. E vamos, não é? Muda-se a maneira de pensar, De agir, de ser. agir. E de olhar, e de olharmos como somos, né? Um para os outros. Porque a arrogância, o orgulho, sempre paira e pairará durante muito tempo diante de nós. Os companheiros afáveis que o seguiam, desacostumados com as condições de tratamento áspero a que eram submetidos ali, pois que os galileus eram subestimados pelos judeus, por serem humildes, simples e humildes, mostravam-se receosos, tristes, saudosos das suas praias e terras. Seguiam-nos astutos sacerdotes por toda parte, buscando intrigá-lo com o povo. Apareciam nas praças em que discursava infelizes sofismas, coisas, né, daquele jogo de palavras, para perturbá-lo. Espias desditosos surgiam em todo lugar, tentando surpreendê-lo em qualquer desacato, direto ou indireto, à letra formalista da lei. Mercenários. Onde eu estou? Espias. Aqui. Onde eu estou, gente? Aqui, espias surgiram no lugar da lei. Mercenários das sinagogas propunham-lhe perguntas de dúbia significação para prejudicá-lo, e fariseus, quer dizer, esses zoeses, quer dizer, indignos, e fariseus indignos e mesquinhos ameaçavam-no frequentemente, invejosos da sua popularidade, armando ciladas verbais. É claro que no caso, as sinagogas cada vez mais estavam ficando o quê? Vazias. O povo estava indo para ele. Alguma comentário aqui? Dá para se entender? Sim. É tão bonito isso. Não é? É maravilhoso. Quando eu vi isso, nossa senhora, eu cheguei até a me emocionar. Ele sobrepairava além e acima de todos. Suas lições basadas nas lições da natureza, reforçadas pelos ensinos do Torá e apoiadas na comunhão íntima que mantinha com o Pai, tocavam e incendiavam de beleza os ouvintes, mesmo os que os detestavam por despeito e inferioridade. A moral dele, ele era aquilo que é. E a sua energia, o seu magnetismo, apesar daqueles que o odiavam, ele era o próprio amor.
mesmo aqueles que o odiavam, sentiam essa superioridade moral do Cristo. Desde o começo, os seus discípulos discutiam: qual de nós será perante ele o maior? Qual de nós, por ele, o mais amado? Quem será, afinal, o Rabi? E já era tempo de que ele se revelasse e desse uma prova. E, apesar disso, conviviam com ele, conheciam-no sem o conhecer realmente, participavam de sua quase intimidade e, no entanto, ignoravam. Viam, ouviam e não entendiam em toda a magnitude a sua missão, o seu destino. Mister se faz anunciar-lhes o futuro. Naquela noite transparente, salpicada pelos diamantes estelares, enquanto a terra se refazia da ardência do dia. Já lhes disseram anteriormente: crede em Deus, crede também em mim. Aí vai vir depois o versículo que ele está se referindo. A pergunta-resposta incisiva não deixara dúvidas, fora enunciada com o vigor da certeza inconfundível. Depois reflexionara, desde os primórdios dos tempos, enviara mensageiros. Veja, gente, aí o que nós estávamos conversando acima. Desde os primórdios dos tempos, enviara mensageiros, seus embaixadores, para despertarem as consciências humanas pelas civilizações dos diversos tempos, aí preparando o caminho para ele. Em todos os povos, seu nome, sobre outros nomes, chegou aos ouvidos das almas, ensejando o conhecimento da imortalidade, dos deveres libertadores, como também das consequências das ações escravizantes. Aí já começa. Desfilam, então, pelas suas evocações, Krishna, Lao Seu, Abraão, Hermes Trismegistro, Moisés, Buda, Sócrates, Pitágoras, etc., etc., etc. Que ele enviara para despertar as consciências para a verdade, recordando os homens a paternidade divina, laborando pela ética. Esses são aqueles, os nossos, considerados por nós, os missionários. E quantos viriam em seu nome depois que partisse? E quantos viriam em seu nome depois que partisse? Ah, sim. Aquela era a primeira experiência real do amor no seio das massas. O amor, até então, era manifestação de fraqueza e covardia moral. Media-se a coragem do caráter do homem pelo rol dos seus hediondos crimes. Imagine, ser amoroso naquela época era o quê, gente? Era ser fraco. Era falta de caráter. Era Já falta pensou? de coragem. Pois é. Em civilizações tais a do seu tempo, nas quais a mulher e a criança não mereciam registro por serem destituídos de valor, em cujo curso a vida tornada escrava por espólio da guerra, valia menos que uma alimaria. O que é alimaria? Alimária. Um animal irracional. E veja, nós, mulheres e crianças, éramos considerados muito menos que um animal irracional. E em algumas partes do mundo, de Ninguém países, existe. E estamos a viver nestes tempos. continua a mesma coisa. E o machismo ainda prevalece, né, gente? Compreendia Jesus as fraquezas humanas e as incontáveis turbulações de que seriam vítimas as criaturas, às alterações que imporiam os seus ensinos, adaptando-os aos interesses dos diversos tempos e de suas inumeráveis paixões. Fitando por vida a humanidade, sangrenta e dorida, desde aquele então,
reuniu os companheiros para os ensinar. E João, no capítulo 14, as boas novas anotou com fidelidade e emoção. Se me amardes, guardareis os meus ensinamentos. Aquela condicional do amor se realizaria no futuro do dever, amá-lo para guardar-lhes as lições. E, no entanto, se amando os olvidassem, atormentando, os alterassem, matando-lhes a significação, como escutando a interrogação sem palavra que pairava nas mentes deles, prosseguiu. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que seria esse habita convosco e estará com vós? Jesus, ó Deus. Que Deus mora no nosso coração, né? Deus Ele está se referindo ao Consolador. Quem é o Consolador? É o Espiritismo. Certo. Se habita entre nós, o que ele quer dizer? O Espírito. Exatamente, que nós sabemos o quê? Da existência da imortalidade da alma. Alma. A música da sublime promessa modulava no leve ar uma esperança consoladora, infinita de amor. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. O conforto do amparo contínuo dar-lhes-ia forças para sobreviverem na luta e nas provações. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha aí. O supremo socorro e a perene ajuda continuarão chegando incessante, e um dia o Espírito de verdade se manifestará, restabelecendo as suas lições, a legítima ideia do amor. Já não há dúvida nem receio. Chegarão à Terra as forças invencíveis do mundo espiritual, contra as quais o homem reencarnado, equivocado e irrisório nada poderá. Essas legiões chegarão a todos os rincões e pregarão a esperança na dor, enxugando as lágrimas da saudade e abrindo as portas da morte para a vida. Essas legiões chegarão a todos os rincões e pregarão a esperança na dor, enxugando as lágrimas da saudade e abrindo as portas da morte para a vida. Penetrarão todos os lares da terra e convocarão os homens à cruzada do amor impessoal e fraterno. Gente, penetrarão todos os lares da terra. Veja, nós estamos online, estudando o Evangelho de Jesus. Ei-lo chegado. O Consolador encaminha e ampara já milhões de seres, preparando os dias do Senhor, entre os deserdados do orbe, homenageando o amanhã da felicidade, desde o agora das lágrimas, desde o início da lágrima, né? Aí estão soando as trombetas do além da morte, entoando advertências, repetindo os ensinos, instaurando a verdade. Escutemo-las na acústica do coração. Essa voz que fala pela boca dos sempre vivos é Jesus novamente ensinando. O Consolador, em triunfo, traça rotas e guia. Mandarei alguém, o Consolador.
não vos deixarei órfãos. Então, ele estava se referindo aqui a João 14, 1, 15 a 18 e 26. Maravilhoso, né? Gostaram? Yeah. Muito bom mesmo. Não é lindo? Então, veja a beleza e a responsabilidade ao mesmo tempo de nós espíritas. Que temos o, entre aspas, o Consolador. E como nós estamos nos comportando perante o nosso mundo interior e na sociedade. Será que ainda somos aqueles fariseus? Como estamos nos comportando? Eis a questão. Então, isso foi só, gente, sabe o quê? Uma revisão. E nem adentramos ao 27º. Então, vamos lá. Só para iniciarmos, tá? Tá aqui. Será que tem alguma coisa aqui, gente? Eu acho que tem que baixar isso. No 27º, aí até... Então, vamos adentrar. Deixo-vos a paz. Bom, eu acho que deu para entender o que nós estávamos falando, mas eu acho que não vou adentrar ao 27º, não. Por quê? Vejam aqui uma coisa que eu vim trazer a vocês sobre algo que nos mexeu muito algumas semanas atrás. O Espírito de Verdade. Estamos aqui no livro 3º do EAD, que é no módulo 1, roteiro 1. Gostaria de compartilhar com vocês, porque não adianta, e fala sobre o Consolador. O título é O Consolador. Observem. O Espírito de Verdade é, pois, concessão divina que representa a soma de valores espirituais que alcançam o campo operacional da existência humana, auxiliando a redenção de cada espírito. Olha o Espírito de Verdade. É a verdade essencial que liberta e promove o crescimento do espírito, demonstrada pela natureza dos seus pensamentos, pelas ideias que expressa e pelas ações que realiza. Essa verdade corresponde à verdade individual de cada pessoa, definindo-lhe o seu piso evolutivo. Daí a importância da afirmativa de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha aí uma outra faceta do quê? Do Espírito de Verdade. No que ele está se referindo aqui ao Espírito de Verdade? Que nós tivemos tanto problema para poder entender que, na verdade, são só traduções e problemas que nós mesmos fazemos. O que ele quis dizer aqui? Concessão divina que representa a soma de valores espirituais que alcança o campo operacional da existência humana, auxiliando a redenção de cada espírito. Então, o que é o Espírito de Verdade, gente? É um guia espiritual. Como? Um guia espiritual, o anjo da guarda, o espírito de luz, aquele que está com a gente, nos guiando, nos auxiliando, nos colocando no caminho correto. Aí ele continua. O Espírito de Verdade, portanto, não falará a si mesmo, mas revelará sempre a obra divina, intermediada pelos instrumentos mediúnicos de todos os tempos que estejam sintonizados com os valores sublimados da vida. Mais uma vez, quem são os espíritos da verdade? De verdade? São os próprios espíritos que foram enviados e essa legião de trabalhadores do Cristo. Lembram que nós conversamos? Então, é isso que eu gostaria de ter trazido, porque para ficar mais esclarecido sobre essa parte do Espírito de Verdade.
Então, na verdade, nessa situação aqui, o espírito de verdade são os que nós havíamos comentado, recordam? Sobre os espíritos que se encontram no final do Evangelho segundo o Espiritismo e que fala Santo Agostinho, Irmão Rosário, e tantos outros espíritos que compunham o quê? Aqueles que vieram trazer e contribuir com o quê? Para o espiritismo. Exatamente. Foi isso que eu quis trazer para vocês sobre o espírito de verdade, para que concluíssemos, e como nós estamos aqui estudando, eu achei muito interessante essa visão mais fácil que ele veio e que nos trouxe. Então, para que isso ocorra, não importa esse jogo de palavras, como havíamos conversado, o de ou da, claro que vai influenciar muito, mas o que vai nos importar e o que nos importa aqui entender é o sentido. Então, o espírito de verdade foram aqueles que foram enviados pelo Cristo para auxiliar no quê? Na codificação. Exatamente. Do espiritismo. Fica mais claro agora, gente? Selma? Sim. Sim. Ficou mais... Né? É um jogo de palavras que, na verdade, gente, nós não podemos nos deixar levar. É como sempre disse, e nós estamos aqui estudando, tirar a essência do que estudamos, mas não nos deixamos levar pelas as palavras belas, e sim, o que importa no estudo como esse é a essência, certo? Bom, então, é longo, bem longo. Esse é um dos versículos mais ricos que até agora eu já vi, o 27º. Vamos adentrar, pelo menos para que, contextualizando o versículo. Vigésimo 7. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá. Dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos aqui entender, vamos ver com esse entendimento aqui. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Que paz é essa? Que ele está se referindo? A paz interior. Hã? Ele dá-nos a paz para que sintamos a paz interior de cada um de nós. Exato. Ele trouxe, ele deixou quem? Ele veio trazer o quê? A boa nova. E por que ele está falando de paz? Porque a boa nova, Cristo, como você está falando, é a paz interior. Quando nós vamos estudando, vamos também nos sentindo mais tranquilos, mais esperançosos. Essa foi a exemplificação de Jesus, a sua paz. Por quê? Pela sua elevação espiritual. Então, a minha paz, ele em presença, ele mesmo, e tudo aquilo que ele fez e nos deixou como exemplo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Que significa isso? Que paz é essa que ele está se referindo em relação ao mundo? Aos bens materiais? É que eu acho que muitas vezes nós dizemos assim, vou estar em paz com o quê? Não sei. Quem será? Vamos lá? O que vocês acham? Às vezes é uma paz, a paz do mundo mesmo, né? Que é a paz de você estar sem preocupação, aquela paz de você levar a vida tranquila, mas que na realidade você não se conhece, né? Você não tem uma paz interior, às vezes é só uma paz aparente, né? Exatamente. Porque muitas vezes, né, Selma? Selma,
Celeste, Marinete, Petra, Ernesto. Aí nós falamos assim, deixa-me em paz, eu quero ficar em paz. Então, esse em paz, muitas vezes, eu quero ficar tranquila. É relativo. Não chatearem. Não é? É. E que paz é essa? Será que realmente, quando nós estamos, entre aspas, tranquilos, estamos em paz? Verdade. Será? E os Às nossos vezes em pensamentos? paz- Hã? Às vezes em paz é consciência tranquila. É uma paz. Agora deixa-me a paz, às vezes é não querer que o outro nos aborreça. Não sei. Pois é. Essa coisa, a paz que o mundo dá é aquilo que nós pensamos que seja paz. Porque, para mim, deixa em paz. Deixa tranquila. Mas e a paz interior de cá? E a nossa paz? É? Interessante isso. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí é longa, muito longa. O que nós podíamos fazer aqui é lermos isso, iniciarmos. Vamos lá, quem quer? A Marinete não leu? Quem não leu ainda, hein? Todo mundo leu? Os 3, as 4. As 4, né? Quem quer continuar? Posso ler. Vamos lá. Peraí, aqui, agora, vamos lá. Qual o livro? O livro é A Convite à Paz, gente, de Divaldo e Joana de Ângeles, tá? Sim. Convite à Paz, capítulo 37, Divaldo Franco, Joana de Ângeles. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. João, capítulo 14, versículo 27. Destrugem conflitos quais fogos que apresentam os pavios acesos e espalhados espocam, gerando tumulto e alucinação. Revoltas injustificáveis geram animosidades improcedentes que se espalham mefíticas, intoxicando quantos se encontram no meio da ação. Mofítica significa repudiante, bestial, viciado. Então, que se espalham pesticidas. Peraí, desculpa. Expectativas funestas que resultam do pessimismo contumaz nutrido por mensageiros do equívoco, enredando incautos em corrente contínua de desesperados. Peraí, gente. Tem alguma coisa que está errada aí. Desculpem. É porque quando se mexe, aí pronto. Aqui, passou? Aqui incautos, que ela viu, né? Que ela leu aqui. Desesperados, já está, continua. Já está, desesperados, tá. Então, que enredado no desespero, em correntes contínuas de desesperados. Então, aqui, precaução, desprovidos de cautela, tá? Vamos lá. Exaltação por nada flui de todos os lados, passando a energia da alta tensão, que descarrega a cólera e ira em elevada voltagem, que fulmina a curto como a longo prazo. Ansiedades pela aquisição de valores sem valor real produzem contínua perturbação que afeta o sistema emocional, dando curso a insidiosas enfermidades de consequências funestas. Insidiosas, que significa, gente, erros, traiçoeiros, armas ciladras. Ou seja, quer dizer que essas ansiedades, essa vontade de ter o material é uma cilada. E outras poderosas constrições ou construções. Constrições produzidas pela invigilância de cada um, afligindo de fora para dentro, como de dentro para fora, sem ensejar momentos de paz, de serenamento, de renovação. E conflitos do homem em si mesmo, conflitos do lar, conflitos do trabalho, conflitos da comunidade, redundando em guerras de extermínio entre os povos como decorrência das lutas irreprimidas e descontroladas em cada criatura e de cada criatura em relação ao próximo. E é tão fácil a conquista da paz. Basta que não ambiciones em demasia, que corrijas os ângulos da observação da vida,
que ames e perdoes, que te entregues às mãos de Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que, por fim, cumpras fielmente com os teus deveres. Ninguém está em regime de exceção, como pessoa alguma se encontra em abandono em situação nenhuma na terra ou fora dela. Realiza o teu oásis interior e não te escravizes às coisas insignificantes. Antes, luta com as armas da paciência e da confiança, a fim de conquistares esse tesouro incomparável que é a paz. E bueno, gente. E aí, estamos... É isso que nós estamos, que nós muitas vezes nos deixamos levar, né? É a conquista dos bens materiais, é a posição, é sobressair sobre o outro. E aí, realmente estamos em paz? Alguém gostaria de refletir ou transmitir sobre conversar? Podemos conversar e refletirmos uma simples análise sobre essa mensagem? A Joana de Ângeles, ela traz sempre essa mensagem bem psicológica, né? Que ela é a psicóloga, né? Espiritual. Então, eu entendo assim, ela está falando mais para o final ali, a gente entende que é do equilíbrio, né? A gente pode ter, não significa que você não pode ter as coisas ou ambicionar as coisas, né? Mas essas coisas não podem tirar sua paz, né? O fato de você querer ter não significa que você vai ser escravo disso. Eu quero, eu não tenho limites para aquilo que eu quero. Não, há de se ter um equilíbrio, né? Senão você não tem a paz. E outra coisa que também a fé, né? Então, como ali, né, diz, né, assim como Deus cuida das aves que estão no céu, dos lírios do campo, às vezes a gente está numa situação, por exemplo, no meu caso, né, que estou aí procurando trabalho e tal, tem que se ter confiança, tem que se ter fé, né? Porque eu até acredito que as coisas já estão arrumadas, ajeitadas, enfim, nós somos sempre protegidos, né? Então, mas se a gente não tem como que a gente fala? Essa sabedoria, vamos dizer. Se a gente não sabe dessas coisas, se a gente não estuda, a gente não sabe disso. E aí você fica no desespero, né, e tudo mais. Então, vai ler uma Joana de Ângeles, que a gente aprende bastante, né? Vai ler, vai estudar, né? Vai estudar que a gente aprende. E a gente passa por cima das pessoas com as nossas ansiedades. Isso. Com as nossas insatisfações. Uhum. E, veja bem, nós somos, entre aspas, pessoas que estamos estudando a doutrina amorosa. Que já temos uma certa noção. E como nos perdemos. Agora, isso requer muito mais de nós do que aquelas pessoas que não têm noção de que quanto tudo isso nos intoxica. Energeticamente falando. Porque nós estudamos tudo isso em termos de energia. E como nós nos deixamos levar. Porque a gente estuda, mas não aprende, né? Porque não interiorizamos ainda, sabe, Selma? Uma coisa é você estudar, uma coisa é você sentir e deixar que isso adentre no nosso ser. É por isso que aqui estamos em busca do autoconhecimento, de sermos realmente sinceros, procurarmos sermos sinceros diariamente, onde quer que estejamos. É a sinceridade, essa simplicidade que estamos indo em busca. Porque quando nós somos pessoas mais simples, nos tornamos seres mais tranquilas. Não tem essa agonia que eu quero, que aquilo... Não. Porque vai gradativamente atingindo a um ponto chamada serenidade. Mas não vamos nos tornarmos culpados, não vamos nos sentir tão culpados. Nós estamos
Se não fôssemos aqui, nós não estaríamos no planeta Terra, não, gente. Agora temos consciência de como nós estamos nos posicionando no dia a dia. Até onde nós estamos sendo sinceros conosco mesmos. E tentar, mais uma vez, repito, com sinceridade, colocarmos em prática o pouquinho que já está em nós. E deixar que essa doutrina amorosa se irradie, se enraize, tal como uma raiz belíssima de um cedro, e que realmente possamos permitir que a doutrina amorosa e cristã vá se irradiando gradualmente, gradativamente em nós. Então, queridos telespectadores, ficaremos por aqui e aguardamos a todas e a todos no próximo estudo. Até breve. Obrigada.